Em meio a tudo isso, dados divulgados pelo Banco Central na manhã desta segunda-feira apontam que as contas do setor público registraram um rombo de 6,6 bilhões de reais em novembro, o pior resultado em 15 anos. O resultado é fruto da soma dos déficits fiscais dos governos federal, estaduais, municípios, além de empresas estatais. No acumulado de janeiro a novembro, ainda segundo os dados oficiais, as contas públicas apresentaram um déficit de 63,3 bilhões, o equivalente a 0,59% do PIB. A meta fiscal do governo é zerar o déficit para as contas públicas. Porém, com a aprovação do arcabouço fiscal, o Planalto terá uma tolerância de 0,25 ponto percentual para cima ou para baixo para conseguir cumprir o objetivo. Então, em meio a esses investimentos em publicidade dos Correios, 34 milhões só ao longo deste ano, e as questões relativas ao rombo também, de mais de 2 bi, só falando dos Correios, e as contas públicas no mês de novembro, lembrando também que não se trata só da esfera federal, mas de todo o contexto, chegando a 6,6 bilhões de reais, ou seja, realmente aumentando cada vez mais a dívida e a gente vendo a coisa piorar cada vez mais, Mota. Em certos dias, David, o futuro do Brasil parece tão brilhante que a gente quase tem que usar óculos escuros, né? Vamos colocar aqui as cartas na mesa. O orçamento do governo federal é de 5,5 trilhões de reais. Trilhão, com T, minha gente. Só de pagamento da dívida, pagamento do valor devido e juros, o governo vai gastar quase a metade desse orçamento. São 2,5 trilhões. A dívida pública, eu vou falar devagar para quem estiver anotando esses números. A dívida pública está por volta de 8 trilhões. Isso está chegando muito perto do valor do PIB do Brasil. Tudo o que se produz no Brasil durante um ano dá 11 trilhões de reais. A dívida pública é 8 trilhões. Então, daqui a pouco, a dívida pública vai chegar perto ou pode até ultrapassar tudo que se produz no Brasil. O que causa a dívida? Isso é muito importante as pessoas entenderem. De onde vem a dívida? A dívida vem do déficit. E o que é o déficit? O déficit é o que acontece quando o governo gasta mais do que arrecada. É como um pai de família que ganha por mês R$2.000, mas cisma em gastar R$6.000. Todo mês tem um déficit de 4 mil. Esse déficit vai gerando uma dívida, ele tem que pegar dinheiro emprestado com parentes, com vizinhos, com o banco, e essa dívida só vai aumentando. Quando é que o governo gasta mais do que arrecada? A resposta é sempre, porque o governo acha que gasto é vida. Vida para quem está no governo. Para quem é contribuinte como nós, essa crença resulta em impostos cada vez maiores, inflação e, no final de tudo, pobreza. Agora, Palumbo, tem um aspecto também que a gente precisa observar, é que muitas vezes os cargos são de indicação, ou seja, pessoas colocadas para gerenciar, não só as estatais, mas também as secretarias das prefeituras, indicados muitas vezes pelos vereadores da base aliada, pelos líderes políticos da cidade, sem a menor competência para estar no cargo. E isso acaba também gerando um aumento dessa dívida, porque as pessoas fazem uma má gestão do dinheiro público, dinheiro de todos os contribuintes, e dessa forma a coisa vai se avolumando, né? Perfeito, David. Só na cidade de São Paulo são mais de 5.000 cargos em comissionamento. O que significa isso? Você não precisa passar em concurso público, você não precisa ser técnico, basta você ser amigo de algum político. Se você for do prefeito, então você vai ter centenas de cargos. Acontece com vereadores. Tem vereadores aqui em São Paulo que tem centenas de cargos e ele vai sempre votar a favor do prefeito. No estado de São Paulo, são
quase 20 mil cargos de livre escolha do governador, ou seja, ele pode lotear isso e fazer o que bem quiser com isso. No governo federal, você pode multiplicar esse número. Então fica muito difícil você ter austeridade com o dinheiro público, você levar realmente as contas públicas a sério, aonde parece que o dinheiro é infinito, e não é o que acontece. O Mota usou um exemplo que eu sempre gosto de usar também, né? Se uma família ganha 5, ela não pode gastar 10. Se o governo gasta mais do que arrecada, é lógico que esse país vai quebrar. É lógico que a conta vai vir. Isso é inviável. O governo deveria dar o exemplo. O exemplo vem de cima. Eu sempre costumo dizer isso. O exemplo vem de cima. Corte na própria pele. Não, ele não está fazendo isso. Ao contrário, ele quer mexer na previdência das Forças Armadas, vamos mexer na aposentadoria das Forças Armadas, vamos mexer com as viúvas dos militares, porque os militares, afinal de contas, não oferecem risco nenhum. Mas pouco se fala, por exemplo, em mexer com políticos, mexer com o Ministério Público, mexer com o Poder Judiciário. A gente viu notícias, inclusive foi dada aqui na Jovem Pan, de juízes ganhando em férias mais de R$1 milhão. Isso é um absurdo. Qual trabalhador brasileiro, se for da iniciativa privada, que ganhe 10 milhões? Mas não, é dinheiro público. Quem paga os salários dos juízes, quem paga as férias dos juízes, somos todos nós pagadores de imposto. Quem paga o salário de deputados, senadores, são todos nós pagadores de impostos que pagamos esses salários altíssimos. Mas ali não vamos falar em mexer, porque a gente pode ter problema com o Poder Judiciário, pode ter problema com o Poder Legislativo, não queremos problema. Então vamos mexer no que vai afetar pouco. Por que o governo, por exemplo, acho que foi o Mota que deu esse exemplo, não diminui os ministérios? Vamos diminuir de 39, 40, vamos baixar para 10, 12, 8, acho que foi o número que o Mota falou. Não, isso ele não vai fazer. Afinal de contas, como é que ele vai governar? Ele precisa lotear. E o que é o loteamento? Vamos agradar o centrão. Se o governo federal não agradar o centrão, ele não governa. E como é que você faz para agradar o centrão? Primeiro, com emendas. Segundo, com cargos. Então, isso aí vira uma roda gigante, vira uma bola de neve que vai aumentando cada vez mais, as contas públicas vão aumentando, eles falam em déficit zero, colocam no papel, fica muito bonito no papel. Quero ver na prática cumprir. Espero que realmente cumpra para o bem do país. Não torço contra, não. Mas do jeito que está, essa gastança de dinheiro público, o rombo só aumentando dia após dia, eles vêm falar de déficit zero? É difícil, né? É como se a gente aqui, todos adultos, acreditassem em Papai Noel. Ora, Mota, você que atuou por muito tempo como gestor na iniciativa privada, hoje as empresas contam com o serviço de compliance. O compliance do poder público poderia ser o Tribunal de Contas, seja da União, seja do Estado ou até mesmo no município. E eles fazem esses apontamentos muitas vezes. Só que mesmo quando detectada alguma deficiência, alguma incompetência por parte do gestor, não há uma troca nesses cargos que são indicados, né? O que deveria existir, o que deveria haver também uma transparência. Só que essa cobrança muitas vezes não é feita, né? David, isso é um mistério para mim. Eu vou lhe confessar, porque a quantidade de órgãos e entidades que tem missão de fiscalizar e controlar, né? Você tem os tribunais de contas, você tem a Controladoria Geral da União, todos os órgãos têm procuradorias, alguns têm corregedorias, tem as várias polícias, né? Assim, o que não falta no Brasil é pessoas cuja missão é controlar e fiscalizar. E parece que a gente vive numa bagunça cada vez maior. Então, eu não sei explicar isso muito bem, não. Eu só queria aproveitar a deixa que o Palumbo me deu, se você me permitir, para listar aqui a minha reforma ministerial, que talvez possa contribuir aqui com o debate. Eu sugeri reduzir o número de ministérios para 8. Vamos lá, Casa Civil, né, que é o ministério político que coordena a equipe de governo, evidentemente o Ministério da Defesa, que tem a responsabilidade pela segurança externa do país, o Ministério da Segurança Pública, para acabar com essa guerra civil não declarada. Mas não é para interferir nas ações dos estados. O Ministério da Segurança Pública vai só coordenar uma estratégia de combate ao crime que envolve principalmente modificação da legislação penal e reformulação total do sistema prisional. Ministério da Saúde, para cuidar das ações de saúde básica, Ministério da Economia, nos moldes do que foi comandado pelo saudoso ministro Paulo Guedes,
o Ministério da Agricultura, com a missão de garantir que o Estado interfira o mínimo possível no agronegócio e também para impedir que o extremismo ambiental dessas ONGs e dessas entidades internacionais atrapalhe o desenvolvimento do Brasil. Mais 2 ministérios só, das relações exteriores, para garantir que o Brasil esteja alinhado com as nações que verdadeiramente buscam paz e prosperidade. E, por último, o Ministério da Gestão, encarregado de enxugar e aumentar a eficiência da máquina pública. David, eu disse o seguinte: se o governo adotar esse meu plano aqui de 8 ministérios, no dia seguinte o dólar cai para 3. Pode apostar nisso. No fim do ano, geralmente as pessoas fazem novas metas para o ano seguinte. Essa poderia ser uma meta, né? De realmente haver essa redução dos ministérios, haver uma mudança em relação aos gastos públicos. Só que dificilmente essa proposta do Mota e propostas em relação ao corte de gastos devem avançar, né, Palumbo? Eu gostaria muito, assinaria embaixo, faria com certeza se tivesse poder para isso, mas lamentavelmente, né, Mota, onde eles vão colocar os amigos dos amigos, Mota? Aonde eles vão enfiar o centrão nisso daí? Pode criar um ministério só para isso. Tudo bem, vai para 9. Ministério dos Amigos. Amigo dos amigos, pronto, resolvido. Realmente é muito difícil.